Evangelho de Lucas, o capítulo 19, os versículos de 28 a 47. Lucas 19, 28 até 40. Eu passo a ler. Depois de dizer isto, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e traguem-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando, digam-lhes: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Até aqui. O título desse texto é Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu me lembro quando eu era criança, eu via pessoas andando num determinado dia com ramos de palmeira na mão. Alguns amarraram flores nesses ramos de palmeira para que eles ficarem mais enfeitados e se dirigiam na direção da Igreja Católica. E eu perguntei à minha mãe qual era o significado disso. E ela disse: olha, hoje é o domingo de Ramos. E as pessoas católicas têm o costume de levar ramos de palmeira para lembrar aquele dia em que Jesus entrou em Jerusalém. Muitas pessoas com certeza sabem que hoje é o domingo de Ramos. E esse costume da folha de palmeira se manteve ao longo dos séculos. Poucos, no entanto, vão saber o que significa o domingo de Ramos. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém por ocasião do festejo da Páscoa judaica. Jesus, nessa entrada, é festejado como rei. Como nós imaginamos a entrada de uma autoridade em nossa cidade? Eu fiquei imaginando se o presidente Obama decidisse vir a Cuiabá, o que iria acontecer? 2 semanas antes, a cidade estaria recebendo visita de agentes de segurança, de precursores que iriam preparar o hotel, a mídia estaria falando, seria um acontecimento marcante. E essa preparação toda teria a finalidade de cuidar da segurança desse visitante ilustre, mas também de mostrar a todos a importância desse visitante e de infundir admiração e respeito. Ele é um dos homens mais poderosos desse mundo. Na época de Jesus, nós podemos imaginar
a autoridade, o César, visitando Jerusalém, haveria com certeza cavalariços, arautos, soldados, armas, vestes luxuosas, muita pompa, não só para assegurar a segurança do César, mas também para dizer ao povo judeu: este homem é poderoso, ele deve ser respeitado. Não tenha a infeliz ideia de fazer oposição a ele. Na Bíblia, quando nós lemos a respeito dos deslocamentos de Jesus, não existe a preocupação de dizer como foi que Jesus se locomovia. E não se escrevia isso porque era óbvio. As pessoas comuns se deslocavam a pé. A Bíblia diz que Jesus foi a Nazaré. Lá nem diz que foi a pé a Nazaré, porque Jesus era um homem simples, um homem do povo. Ele veio para ser humano, para ser igual ao meio onde ele vivia. E por isso ele andava a pé. Mas esse era um momento especial. Jesus estava entrando em Jerusalém para completar a sua passagem aqui na terra. E ele sabia disso. E Deus queria mostrar a sua glória e o seu poder. Mas a sua entrada em Jerusalém não foi a bordo de um cavalo muito bonito, que seria o normal naquela época. Os discípulos não vieram montados em cavalos igualmente imponentes. Não havia vestes luxuosas. Jesus veio entrando montado num jumentinho, que aliás não era nem dele, um jumentinho emprestado. Mas esse jumentinho tinha uma importância muito grande. Ao longo dos séculos, sempre foi feita e renovada a promessa de que Deus enviaria o Messias. E nós podemos imaginar quantas pessoas se faziam de Messias quando não era. Mas havia sinais de quem seria o verdadeiro Messias. E uma das coisas que se sabia é que ele viria da casa de Davi. E o jumento lembra essa questão, faz a ligação com a casa de Davi. No primeiro livro de Reis, no capítulo 1, quando Davi estava idoso, fraco, as suas pernas já não se aqueciam mais, deviam ser cobertas de mantas, e ele sentiu que tinha chegado ao final da sua peregrinação aqui na terra. Ele chamou o sacerdote Zadok e o profeta Natã e disse a eles: peguem Salomão e o façam montar na minha mula e vão com ele. Uma mula, a mesma família do jumentinho. Desta forma, foi passada àqueles judeus que estavam acompanhando Jesus a mensagem: este homem é da casa de Davi. O profeta Zacarias, muitos anos antes da vinda de Jesus, falou: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumento, um jumentinho, filho de uma jumenta. Novamente, o jumento como identificação de Jesus como Messias, como enviado de Deus. E o nosso texto nos diz que o jumento foi levado, Jesus montou nele, e ele foi andando, e ele estava subindo o Monte das Oliveiras. Quando ele começou, já chegou praticamente na descida, o povo começou a louvar a Deus, ele entendeu os sinais, e eles glorificaram a Deus,
em alto som, lembraram dos milagres e diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Também para nós, esse jumentinho tem uma mensagem. Ela vem até os dias de hoje. Todos os evangelistas fazem questão de ressaltar que este jumentinho nunca havia sido montado. Não era um burro velho cansado que tinha trabalhado o dia inteiro, e já que ele estava lá mesmo e pegaram ele, ele foi levar Jesus. Não. Ele nunca tinha feito nenhum trabalho, nunca tinha sido montado. A tarefa número 1 dele foi servir a Jesus. Com certeza. Depois, ele deve ter sido usado por seus donos para um trabalho menos nobre, para um trabalho comum de um jumento. Mas a tarefa mais importante da sua vida, a primeira, foi servir a Jesus. Ao longo da nossa Bíblia, nós sempre vemos novamente esta mesma mensagem. Por exemplo, no livro de Números, no capítulo 19, no versículo 2, nós lemos: esta é uma exigência. Eu ressalto a palavra exigência, não é uma sugestão de Deus. Exigência da lei que o Senhor ordenou: mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocado uma câmara. Nunca tenha sido colocado uma câmara. Deus em primeiro lugar. Mas nosso texto nos fala que naquela entrada gloriosa, com o povo louvando, no meio dessas pessoas também estavam alguns fariseus. E eles disseram: mestre, repreende teus discípulos. Nós não podemos esquecer que na época em que Jesus esteve nesse mundo, o povo de Israel estava sob o domínio do Império Romano. E havia um acordo de convivência entre as autoridades romanas e as autoridades judaicas, no caso dos fariseus. Os romanos queriam ser respeitados, eram os únicos que poderiam ter armas e soldados, faziam questão de receber regularmente, é óbvio, os seus impostos. Mas em troca, eles toleravam a autoridade dos fariseus, e os judeus podiam manter a religião e os costumes judaicos. E quando entra um homem montado num jumentinho, e as pessoas estendendo os seus mantos pelo chão e enfeitando as ruas com galhos de palmeiras e gritando: este é o rei, isto era insubordinação. E podia colocar em risco aquela convivência que havia com o Império Romano. Por isso, mestre, faz esses teus discípulos calarem a boca. Mas Jesus responde: se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando Deus quer manifestar o seu poder, ou nós o fazemos,
que estava acompanhando Jesus na entrada da cidade, o acompanhava até Jerusalém. O nosso texto não fala, mas nós sabemos como são essas coisas. O entusiasmo acontece naquele momento e começa a arrefecer. Com certeza, alguns ficaram pelo caminho, mas muitos foram juntos até Jerusalém. Só que não podemos esquecer que bem poucos dias depois, uma multidão igual, lá em Jerusalém, gritou: crucifica-o, crucifica-o. A que grupo nós pertencemos? No culto de domingo, em alto e bom som, nós confessamos no credo apostólico: creio em Deus Pai, e o fazemos isso para Deus e para nossos irmãos. E creio em Jesus Cristo Salvador, e creio no Espírito Santo, o Consolador e Orientador. Mas nossa fé se manifesta na segunda, na terça e na quarta, como um testemunho do amor de Deus no nosso dia a dia. E eu não estou dizendo que nossa confissão aqui no culto é falsa, absolutamente não. Só que é muito mais fácil a gente testemunhar na frente das pessoas que têm a mesma fé, que nos compreendem e que nos apoiam. E é muito mais difícil fazer isso no meio de pessoas descrentes, que talvez vão olhar de atravessado para nós. Não corremos mais risco de vida por sermos cristãos. Mas aquela risadinha amarela, esse cara ainda é cristão, é bem mais difícil do que confessar a nossa fé aqui na igreja. Durante nossa caminhada a Jerusalém, Deus nos convida a, como seus filhos, nós testemunharmos o seu amor. Nós testemunharmos o Evangelho e chamarmos as pessoas para a salvação. Há algumas semanas, nesta comunidade, nós nos reunimos 2 vezes, ou alguns de nós, para discutir o plano de ação missionária. Se perguntou: que igreja nós somos? Que igreja nós queremos ser? Ainda vamos nos reunir no dia 14 para continuar essa discussão. Nós queremos ser uma igreja missionária, não só entre os membros de nossa família, entre as pessoas iguais a nós, mas entre todos os povos, para pessoas de todas as origens, tendo Deus como objetivo número 1 de nossas vidas, como um jumentinho, não como um hobby, não como uma coisa que a gente faz assim na horinha de folga. E aliás, esse plano de ação missionária absolutamente não é um plano da Igreja Evangélica Luterana. É um mandamento de Deus: ide fazer discípulos. Martinho Lutero, o reformador, como nós sabemos, era um monge agostiniano e não estava preocupado com a igreja, com a liturgia da igreja, com os costumes. Não, ele estava preocupado com a salvação da alma dele. Ele se sabia pecador e ele tinha pavor de chegar ao final dessa vida e não ser salvo. E quando ele descobriu que a salvação não ocorre por jejuarmos longos períodos, por fazermos grandes sacrifícios, por nos autoflagelarmos, mas sim, única e exclusivamente pela graça e pelas consequências dessa graça, ele sentiu um impulso íntimo de contar isso às outras pessoas,
ele sentiu que ele não podia ficar com esta mensagem importante só para ele. Ele tinha que dizer para as outras pessoas. Ele era um pecador, ele não era uma pessoa perfeita. E ele tinha absoluta consciência disso. Mas ele se colocou à disposição de Deus. E fez sim um grande trabalho missionário. Por isso nós chamamos hoje de luteranos. Na verdade, contrariando a opinião dele. Ele queria que nós nos chamássemos igreja cristã. Lembrando Jesus Cristo, o Salvador, e não Lutero, o reformador. Mas até como identificação, até como xingamento na época, nós somos luteranos e hoje dizemos isso de cabeça erguida. Nós seguimos o exemplo de Lutero e testemunhamos e chamamos pessoas para a salvação como um jumentinho. Nós temos como tarefa número 1 seguir com Jesus a Jerusalém. Nós somos testemunhas, ou Deus terá que chamar